Bom, gente, então começamos agora o nosso GE sobre clima e gênero. E a pergunta principal que vai rodar nesse GE é como essas questões e quais conexões são possíveis da gente criar entre clima e gênero. E as nossas convidadas de hoje maravilhosas é a Renata, do Empodera Clima, e a Rebeca, do Girls Up. Então, para a gente começar essa conversa e a gente fazer todos esses questionamentos e ver se essas conexões realmente fazem sentido, como não fazem. Primeiro eu começo com a Renata, pode começar se apresentando, e depois a Rebeca. É tudo com R, me confundi um pouco, mas é isso, meninas, vocês podem começar se apresentando para a gente, por favor. Certo, obrigada, gente. Boa tarde, boa noite já quase, né? Grande prazer estar aqui. Eu estava falando antes da gente começar a call do Engaja. Eu sou do tempo antigo do Engaja, para quem não sabe. Eu comecei meu ativismo no Engaja em 2015, então conheço o Chay, a gente é desse tempo antigo dos dinossauros. Então é sempre muito bom estar aqui, participar e conectar com os novos engajadinhos. Mas então, eu sou a Renata, eu sou gaúcha, estou em Porto Alegre agora, mas em tempos não pandêmicos eu moro no Rio. Trabalho com políticas públicas no Rio, e eu sou diretora do Empodera Clima, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas é basicamente uma plataforma sobre gênero e clima, então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, e a ideia é realmente disseminar esse conteúdo, né, porque acho que é aquela coisa ainda que muitas pessoas não sabem sobre, não falam tanto sobre, então essa é um pouco da ideia do Empodera, mas a gente vai falando, acho que é isso. Perfeita. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Rebeca, eu tenho 17 anos, eu sou líder do Girl Up Malfatti e hoje eu estou representando o Girl Up Brasil aqui, a nossa rede maravilhosa, falando também sobre essa questão de gênero e clima, né? O nosso foco, na verdade, é falar sobre treinamento, conectar meninas, né? E colocar meninas para a liderança. Então, na verdade, a nossa rede é muito focada nessa questão de rede de meninas para meninas. E, enfim, a gente vai conversar mais sobre, mas o nosso foco mesmo é colocar temas, né, diversos nessa adaptação e colocar a gente para fazer ações, campanhas, enfim. Não vou me estender tanto na minha apresentação. Mas, de mais nada, queria agradecer, né, em nome do Grupo Malfatti e do Grupo Brasil, estar aqui presente. É maravilhoso, né, esse tema tão urgente e importante. Então, eu só queria agradecer de novo. Obrigada. Imagina, meninas, a gente que agradece a presença de vocês para podermos ter essa troca aqui. Então, com a Renata, o Empodera Clima já tem esse histórico de atuação e de incidência de atuações e articulações nessas pautas ambientais. Então, eu acho que agora também pode ser o momento de você falar um pouquinho mais como vocês trabalham no Empodera, qual o propósito de vocês e qual é a forma que vocês atuam na área. Certo, perfeito. Então, gente, o Empodera Clima veio de uma ideia que eu tinha há muitos anos, desde a época lá do Engaja Mundo, que eu participei da COP21, tive essas oportunidades de estar nesses eventos e vi que existia esse mundo aí da política global do clima e o foco em gênero, né, o foco em direitos humanos, mas a gente não via a participação ou a liderança das mulheres nesses espaços, né, o que é extremamente controverso, né, a gente discutir sobre esses assuntos e não ter as pessoas que são mais afetadas. E é aqui, claro, que eu acho que é sempre importante mencionar que a gente está falando de mulheres, mas a questão interseccional não tem como não estar colada em relação a isso, né? Então, a gente tem que falar de mulheres jovens, crianças, mulheres indígenas, mulheres negras, todos esses grupos que tem que estar nessa liderança, né? Então, o Empodera veio muito dessa ideia de tanto trazer esse conteúdo para o Brasil, né, para a América Latina, e fazer com que as pessoas soubessem mais sobre qual a relação disso, porque é importante a gente falar desses assuntos, mas também engajar essas pessoas nesses espaços, né? Então, a gente trabalha com acessibilidade, primeiramente, que é tipo trazer esses conteúdos. A gente tem uma plataforma online, que é o empoderaclima.org, que reúne esses conteúdos, e isso também veio muito dessa falta de acessibilidade que a gente sempre via, de conteúdos serem só em inglês, ou serem só, assim,
focados na Europa, focados no que a gente chama de norte global, né? Então, a gente começou a compilar, primeiramente, conteúdos em português, espanhol e inglês, e agora a gente também tem francês, que também junta um pouquinho, né? Algumas partes ali do Caribe, América Latina, mas também países na África. Então, a ideia é realmente atingir todo o sul global com essa lista grande de idiomas, e a gente também produz conteúdo. Então, esse é um dos lados. E o outro, como eu falei, é realmente o engajamento mesmo e trazer essas pessoas para esses espaços. Então, hoje em dia, a gente está engajada com muitos espaços assim de alto nível na área de política ambiental. Então, a gente tem uma relação muito legal com o time de gênero da ONU Clima, né, da UNFCCC, para trazer essa perspectiva jovem latino-americana para esses espaços. E aí tem algumas outras, tipo ONU Mulheres, que a gente pode falar depois, que eu sei que o Grow Up também tem um trabalho muito legal nesse sentido, que é justamente essa campanha da geração igualdade e trazer meninas jovens e crianças justamente para esse espaço, né, do desenvolvimento sustentável. E aí o outro lado que eu diria que a gente está explorando um pouquinho agora é o lado educacional. Porque é muito legal, né? Acho que quando a gente pensa em espalhar esse conteúdo, em acessibilidade, a gente está falando primeiramente de educação, né? E educação nas escolas, acesso a documentos, questões não de só traduzir, tipo, um acordo de Paris, um plano de ação de gênero para o português, mas traduzir ele para a nossa realidade, né? Para o Brasil, para as realidades diferentes dentro do Brasil. Então, a gente tem trabalhado agora com educação também, a gente faz parte da iniciativa da ONU para a Educação de Meninas, então também estou aprendendo mais sobre esse mundo do Grow Up e Girls Education, porque né, já estou aqui com meus 24 anos, saindo do lado do Grow mais para o Women mesmo, mas enfim, acho que é um pouco isso das nossas áreas e, enfim, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre, mas a ideia realmente é disseminar esse conteúdo através das redes sociais, do site, da plataforma educacional e toda forma que a gente consegue, inclusive essas conversas. Então, super legal estar aqui. Ai, incrível, Renata. Eu já conheço o trabalho de vocês tem um tempinho, já acompanho, e assim, realmente é muito maravilhoso. Fazer essa tradução de conteúdo e tornar ele mais acessível, tipo, é o que a gente precisa mesmo, porque a gente tem muito material, mas muito material em outros idiomas, e fazer essa tradução, assim, é essencial. Então, assim, perfeitos vocês, como sempre. E você, Rebeca, do Grow Up, se você quiser apresentar mais Grow Up, como vocês estão trabalhando, o propósito de vocês, também como vocês estão começando a ter essa ligação do Grow Up com o clima. Se você quiser abordar todas essas pautas também, é máximo te ouvir. Nossa, que massa. Antes de mais nada, eu queria fazer um comentário pessoal. Falando sobre, na verdade, educação, a gente vê que realmente a gente precisa mudar a nossa sociedade, e a melhor forma de a gente mudar é educando as pessoas, né, querendo ou não. Então, realmente, é uma iniciativa maravilhosa de traduzir, a gente vê que é majoritariamente em inglês o conteúdo, e a gente, querendo ou não, sendo latino, né, a gente sofre preconceito, né, por não falar inglês com toda aquela questão de sotaques e tudo mais, mas, enfim, né, é um comentário pessoal. Bom, na verdade, o Grow Up é um movimento global, né? Que, como eu tinha falado antes, ele treina, conecta e inspira nós meninas a realmente serem líderes e a realmente conquistarem espaço em diversas áreas, né? Então, por exemplo, na prática mesmo, nós fazemos ações, nós fazemos campanhas. Eu queria exemplificar as campanhas, porque basicamente é o nosso xodó, e eu quero retomar a questão de, assim, tudo isso é feito de meninas. Então, imagine um bando de meninas de 17, 18 anos, 20 anos, 13 anos de idade, falando sobre, velho, a gente precisa mudar o rolê, a gente precisa mudar a situação. Então, é maravilhoso, a gente sente super com uma voz, com lugar de estar presente lá a falar. Bom, uma das nossas ações, eu vou falar pequenas ações, né? Mas eu acho que de pequeno não é tanto, porque a gente também impacta as vidas das pessoas. São lives, são posts no Instagram também. Cada clube tem o seu post, então é muito massa, porque alguns posts eles super se conectam um com o outro, e a gente aborda isso no nosso grupo de líderes, em outros grupos a mais. A gente também tem campanha de arrecadação para uma cidade específica, de cesta básica. E eu já quero puxar essa questão para a arrecadação, que, na verdade, a gente teve uma arrecadação muito maravilhosa, nacionalmente falando, que se chama o Absorvente Urgente. A gente conseguiu arrecadar mais de 100 mil saquinhos de absorvente. E, gente,
a gente percebeu que a gente precisava falar sobre isso, porque na verdade estava falando sobre pobreza menstrual, que é um assunto que não é falado muito, a gente não vê tantas pessoas falando, olha, então, a gente precisa falar sobre esse assunto, e é uma questão de saúde pública, a gente deve sempre retomar essa questão. Então, assim, a gente abordou essa forma e no futuramente não, na verdade, porque eu estou no ano passado, mas agora a gente acabou fazendo uma plataforma maravilhosa que se chama Livre para Menstruar. Vejam, por favor, nos dá uma olhada, gente. Mas é uma plataforma que tem vários dados super inéditos falando sobre a pobreza menstrual, tanto no Brasil quanto fora do país. Então, assim, a gente está atualmente, é o nosso xodó, falar sobre a questão de pobreza menstrual, de a gente abordar esse assunto que é tão necessário e que é pouco falado. Outra também ação que a gente fez que foi maravilhosa e que eu acho incrível é Meninas que Escrevem, que na verdade não é uma ação, mas que é uma ação que se tornou um livro. Imagine uma menina, 17 meninas de diferentes estados, com diferentes idades, escrevendo o livro. Então, assim, é maravilhoso, sabe? A gente vê que realmente o Grow Up, ele busca, ele dá ferramentas para a gente falar e não colocar limites, inclusive a nossa idade. Quantas vezes, por exemplo, eu já escutei, ou talvez você tenha escutado que é loucura, que eu não posso falar, por exemplo, eu não tenho idade suficiente para falar com vocês, imagina. Então assim, realmente ter projetos, ter movimentos que abordam jovens para a gente combater, vamos dizer dessa forma, principalmente combater o machismo, né, o machismo estrutural, enfim, é maravilhoso. Outra campanha também que foi maravilhosa, que foi uma carta aberta, que vários clubes sentaram e falaram, a gente está precisando falar sobre isso, foi o Quarentena Sim, Violência Não, que estava abordando sobre violência doméstica. A gente viu que mais de 50% das pessoas que estavam em quarentena, principalmente mulheres, né, estavam sofrendo violência doméstica. Então, eu realmente não tenho uma noção de como deve ser. Então, imagine como estava sendo esse processo. Várias meninas sentaram e falaram, olha, a gente está precisando falar sobre isso. Vários deputados assinaram isso, até famosos da TV brasileira, não posso falar nomes, mas tá aí também ajudaram a gente nesse processo. Então, assim, eu particularmente vou falar de Rebeca, experiência pessoal. Quando soube dessa ação, eu ainda não fazia parte do Grow Up. Na verdade, eu comecei a liderar depois desse negócio, só que antes disso eu já sabia de quarentena sem violência não. Então, querendo ou não, eu quero falar sobre que eu fui impactada de uma forma aleatória, vamos dizer assim, do nada no meu Instagram tava falando sobre isso, e hoje eu faço parte de impactar também vidas. Eu acho que isso é maravilhoso, entende? Realmente, ações como essas, movimentos como esses, mais uma vez retomando o que eu quero falar, são extremamente importantes para nós meninas. Uma outra também situação foi uma outra ação maravilhosa, foi o Seu Voto Importa. Ele aborda, desde das eleições de 2018, desculpa, ele aborda a questão de jovens precisam votar e jovens vamos votar lá. Então, eles falavam, por exemplo, sobre título de eleitor, como é que é. Em 2020, a gente também teve uma segunda edição, vamos dizer assim. Foi um tal que, por conta da pandemia, a gente sabe como é que está esse problema, né? Vamos dizer, eu nem quero nem falar, porque é uma tristeza. Mas, enfim, é uma situação mesmo que é muito atual e que, assim, a gente precisa votar. Eu, jovem, eu posso votar, eu quero votar, entendeu? Então, só que como votar, assim, não fala sobre política, não fala sobre situação. Então, na verdade, o Seu Voto Importa em 2020 foi falando exatamente sobre isso, por conta da pandemia, né? O que é a política, como se aborda, em quem votar, enfim. E foi maravilhoso. PS, eu participei, tá? Então, eu falo isso por experiência própria. Enfim, na verdade, para finalizar, né, meu discurso, esse é o Grow Up global e principalmente focando no Brasil, né? É uma questão que a gente busca ações, planos, projetos e tudo isso feito por meninas. Então, eu falo uma coisa que a gente está acontecendo agora, que é, por exemplo, PLs. A gente está abordando PLs sobre pobreza menstrual, e de novo retomando aquela situação. Então, imagine eu sentando com uma deputada e falando, olha, eu tenho uma ideia maravilhosa para você, para ajudar a gente, meninas, a falar sobre pobreza menstrual. E acontece. E eu fiz, inclusive, PS. Então, assim, realmente é maravilhoso estar nesse processo do Grow Up. E realmente, até falar com vocês é fantástico. A gente realmente treina para liderar e combater o machismo em qualquer área, na verdade, porque a gente percebe que ultrapassou da questão só de gênero, e sim de raça, de ambiente, de ambiental. Então, assim, é fantástico.
Enfim, vou finalizar a minha apresentação aqui, mas a gente vai continuando conversando. Imagina, Rebeca, a gente poderia te escutar a noite inteira. Porque, olha, uma das coisas, assim, eu pessoalmente falando, mais incríveis que tem é ver meninas novas fazendo as coisas, sabe? Porque a gente vem nesse mundo muito com esse... jovem não quer saber muito das coisas, não quer muito saber de política, não tem necessidade muito disso, daquilo. Mas é quando vê jovens, meninas querendo saber disso, indo atrás, sendo elas mesmas propondo coisas, assim, fico morrendo de amores e querendo conhecer ainda mais vocês e apoiar o projeto de vocês em todos os momentos da minha existência na Terra. Enfim, gente, agora vamos indo então para umas perguntinhas, que eu tenho umas perguntinhas para vocês, começando com a Renata, que agora eu vou gravar o nome de vocês mesmo escrito, talvez eu erre, porque RR, eu sou muito ruim de nome, mas vamos lá. Renata, eu gostaria de saber quais são as conexões entre gênero e clima que você mais vê e que vocês também mais trabalham no Empodera. Show, obrigada. Gente, até eu acho que todo mundo aqui deve saber, né? Porque vocês são maravilhosos, todos engajadinhos no GT de clima, GT de gênero, né? Então, sem querer ser repetitiva, né? Mas eu acho que, para resumir muito, assim, para pessoas que talvez não tenham ouvido falar sobre isso, é muito mais uma questão de uma consequência da sociedade patriarcal, né? Então, obviamente, em todas as áreas que a gente está falando, seja educacional, questões climáticas, qualquer área que seja, vai existir um impacto ou um impacto desproporcional nas mulheres, quando a gente considera só o recorte de gênero. Aí, obviamente, a gente tem outros recortes, que é a tal da interseccionalidade que eu comentei antes, que exacerbam essa situação, né? Então, são várias, assim, camadas que a gente pode ver em várias situações. E, obviamente, na questão climática, questão dos desastres ambientais, não é diferente. Então, o que eu diria, assim, as áreas que eu mais vejo isso, tem muitas. Por isso que no Empodera a gente sempre tem esse foco na América Latina ou sul global, porque é nessas regiões que a gente vê o impacto primeiramente, né? Porque a gente sabe que a questão de gênero em várias dessas sociedades são piores nesse sentido, né? Então, quando a gente pensa naquelas cenas tradicionais, aqueles lugares que, assim, pode ser desde na Índia, em Bangladesh, até, assim, sertão brasileiro, qualquer área que a gente tem os impactos da mudança climática, que são todos, né, basicamente. Mas, óbvio, quando a gente pensa em áreas que têm muitas experiências de seca, e a gente sabe que as mulheres têm esse papel que o homem vai trabalhar, né, vai fazer lá as coisas, e aí a mulher fica com essa responsabilidade de buscar água ou de cuidar da família, enquanto a gente está nessa situação dos desastres ambientais. Então, o que a gente chama em inglês do burden, né? Ou os problemas extras que as mulheres já têm em relação à desigualdade de gênero são exacerbados com a mudança do clima, né? Então, é mais ou menos isso, assim, a ideia geral do patriarcado, e por isso que eu até tenho um sticker aqui no meu computador, que é destrua o patriarcado, salva o planeta. Porque não é nada mais, nada menos do que isso, né? E por isso que quando a gente fala de desenvolvimento ambiental, desenvolvimento sustentável, na verdade, a gente fala dos pilares econômico, né, ambiental e social, porque o social não pode andar, tem que andar junto, no caso, do ambiental, né? A gente não pode separar as duas coisas. Então, é um pouco isso que eu diria. Em termos do que a gente trata na questão do nosso trabalho do Empodera, eu diria que, assim, a gente não trata tanto a nível local, porque a gente faz parte, na verdade, de um movimento maior, que é dos Estados Unidos, que chama Care About Climate, e o foco deles é muito em educação e engajamento internacional. Então, assim, a participação nas COPs, participação nesses eventos de alto nível mesmo, e participação em movimentos educacionais regionais e globais. Então, a gente não faz tanto trabalho assim em cidades, por exemplo. Então, o nosso foco é realmente em trazer esse conhecimento nos espaços que a gente consegue, né? Nas organizações que a gente tem contato. Agora a gente começou também a ter alguns diálogos com algumas empresas, até do Brasil. Então, apesar de a gente não focar só no Brasil ou só em alguma cidade ou região específica, claro que a gente traz muito esse foco do Brasil. Obviamente, sou do Brasil e acho que 80% do nosso time é do Brasil, mas a gente tem uma galera da Irlanda, da Bélgica, de vários outros lugares, assim, tipo Ásia, vários países diferentes que fazem parte. Então, eu acho que isso mostra um pouquinho o interesse que existe, né, ao redor do mundo mesmo,
por entender mais essa questão e se engajar com isso, trabalhar com isso. Então, a gente foca realmente nesse lado educacional, né, de usar esse privilégio que a gente teve e tem de ocupar esses espaços, tipo a COP, né, uma COP 25 da vida, ver o que está sendo discutido lá e trazer isso de volta para as nossas realidades, para os nossos espaços. Então, um exemplo disso foi na COP 25, a gente participou como uma delegação e a gente construiu uns recaps, né, uns resumos diários do que estava sendo discutido nesse evento mega de alto nível na área de gênero ou de direitos humanos no geral. Então, a gente participou assim, de vários eventos paralelos, várias ações, várias discussões nessa área, e também a gente conseguiu intervir ou participar de alguns espaços mais de negociação mesmo, né? Porque tem essa divisão da zona verde e a zona azul, que a zona azul seria a área mais de discussão, a nível global, assim, tipo diplomacia, e onde os diplomatas realmente estão discutindo os acordos, né? O que vai sair daquela COP, enquanto a área verde tem mais esse lado assim de ativismo e essas ações da sociedade civil. Então a gente tentou o máximo possível ocupar essas duas. Isso dando um exemplo para vocês da COP, que eu acho que foi o último evento presencial que a gente participou, né? Depois foi muito essa questão de tentar navegar esse espaço pandêmico e participar de eventos online, que foram muitos. Mas em relação à COP foi isso, e a gente produziu materiais escritos que a gente traduziu para os 4 idiomas que a gente trabalha, para dar um gostinho assim para os jovens que conhecem o nosso trabalho, estão engajados, e entender o que acontece realmente nesses espaços, né? Porque é isso. Muitas pessoas assim podem ver na TV ou ver as notícias, entender que está acontecendo eventos como a CSW, que aconteceu agora, a Comissão do Status da Mulher, a COP, né, evento de clima, mas não entender o que isso tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, né? Então, a gente tenta trazer um pouco disso, assim, no Empodera e realmente tentar fomentar isso. Mas em muitas áreas mesmo, assim, mas é um pouco disso. Eu podia ficar falando horas também sobre várias áreas que gênero e clima tem a ver, né? Porque eu acho que é importante mencionar que não é só a questão de vulnerabilidade, mas sim a questão de liderança, né? Então, sim, as mulheres são mais afetadas que vários outros grupos às mudanças climáticas, mas de nada adianta a gente falar disso, dessa vulnerabilidade, desse impacto desproporcional, se a gente não fala da importância de ter as mulheres no âmbito político, né? E a Rebeca falou aí sobre a questão do voto, então isso é mega importante, tipo, ter mulheres na política brasileira, política mundial, ONU, enfim, todos os espaços de tomada de decisão, né? Então, acho que é um pouco isso. Nossa, perfeita a sua fala, Renata. Porque é isso, né? Se a gente não está nesses espaços tomando decisões, alguém vai tomar decisões que são para a gente, e geralmente são homens brancos mais velhos, que são pessoas que sempre decidiram tudo e que nunca vão olhar para uma pauta feminina como uma mulher olharia. Então, assim, muito perfeito sua fala. E agora, uma perguntinha para Rebeca. E, gente, também as perguntas são livres. Quem quiser fazer pergunta ou quiser falar, vocês têm espaço para falar. Se quiserem escrever no chat também, vocês estão livres para perguntar o que vocês quiserem para as meninas, tá? Mas enquanto não tem perguntinha, eu tenho umas perguntinhas. Para a Rebeca, assim, você já falou das campanhas que vocês fizeram e das ações, mas como você vê que essas campanhas impactam as meninas da sua idade? Como é que você vê essa defesa da igualdade de gênero nas meninas da sua idade? Porque eu acredito que provavelmente nesse chat você possa ser a mais nova aqui, então é muito legal a gente saber como vocês trabalham, como é que vocês atingem as meninas mais novas. Cara, eu acho que um exemplo bem nato, na verdade, tipo, enfim, um exemplo mesmo sou eu, por exemplo. Eu crio um clube, eu falo, olha, gente, vou para escolas, eu encontro com amigas e falo, olha, a gente precisa sentar e conversar sobre questões de igualdade de gênero. E, querendo ou não, eu acho que, vendo pelos meus amigos, pelos meus colegas, pelos meus outros projetos que também são de jovens, a gente tem sede de querer mudar. A gente realmente tem sede de querer mudar.
sabe? Não é uma coisa tipo, não, a gente realmente quer mudar, a gente vê a necessidade de mudança, porque você já vê isso, né? Eu acho, né? Querer essa questão de vamos dizer assim, jovem é muito rebelde, né? Ele é muito revolucionário. E realmente é essa questão, sabe? Quando a gente vê outras meninas tendo esse espaço, eu me lembro, já falando sobre clima, a Greta foi um exemplo para mim fantástico. A Greta tinha 16 anos e ela fez um discurso maravilhoso, que me arrepia até hoje. Então, assim, eu ver uma menina de 16 anos falando aquele discurso, eu fico, velho, eu também posso fazer isso. O que me impede de fazer isso também? O que me impede de falar sobre as situações? E querendo ou não, sendo jovem, sendo uma menina jovem, a gente vê que a gente precisa ser levado a sério, a gente precisa dessa necessidade de ser levado a sério. Muitas vezes a gente precisa falar mais alto, ou a gente é criado nesse ambiente, né, extremamente patriarcalista, que mostra que eu não posso falar mais alto, que tem que ser recatada, eu que fui criada a ser uma esposa, mãe, enfim. E assim, e se eu não quiser isso? E se eu quiser gritar também? Eu tenho o meu direito de gritar, mesmo sendo jovem, sabe? Ser levada a sério sendo um jovem. E eu acho que essa é a questão do Grow Up em si. Quando a gente vê que meninas estão fazendo a situação, estão fazendo ações, a gente se sente empoderada em também fazer ações, em querer mudar. E o mais legal é que a gente vê, por exemplo, vocês olharem pra gente e darem apoio pra gente, porque vocês realmente enxergam que a gente quer mudança. Então, acaba se tornando uma parceria gigantesca em vocês colocarem o nosso ponto e falar, tipo, olha, realmente, vocês querem mudar, a gente está junto nessa. E é fantástico. Como acontece, por exemplo, vou usar um exemplo que aconteceu há pouco tempo, né, com a deputada. Eu tive uma reunião com uma deputada, a gente fez uma reunião maravilhosa, e ela simplesmente mandou todas as PLs que estavam sendo protocoladas e que precisavam de aprovação. Ela falou, olha, eu acredito em você, 7 PLs, mais ou menos. Então, imagine eu, que nunca na vida tinha imaginado conversar com uma deputada, tendo agora 17 PLs para ajudar na pressão em aprovação. Então, assim, a gente vê que existe essa balança, entendeu? Quando a gente dá a visibilidade para as pessoas que precisam, a gente consegue um retorno maravilhoso. E é isso que acontece no Grow Up. Cada vez mais meninas estão vendo, estão querendo aprofundar. E o mais legal é que o nosso clube, ele é feito de meninas, mas muito plural, não necessariamente precisa ser só de meninas, é claro que o foco é meninas, mas, por exemplo, no meu clube, eu tenho um menino na minha turma, no meu clube, e ele é maravilhoso, ele fala, tipo, velho, eu quero entender de vocês o lado, ele então para entender o nosso lado em relação ao movimento feminista, em relação às outras questões e outras pautas, que é massa também que a gente não aborda só um ponto, igualdade de gênero, e se a gente aborda na ciência, a gente aborda na situação, sei lá, de línguas e de falar sobre outras línguas. A gente também aborda uma situação de advocacy, que é muito massa. Questões raciais, a gente tem grupos como, por exemplo, o Grupo Dandara, o Grupo Marielle Franco. Então, assim, é muito massa ver que há um grupo, uma rede gigantesca de meninas de diferentes áreas e diferentes regiões que querem trazer essa juventude para, sei lá, política, para questões ambientais, enfim. Eu acho que essa é a resposta dessa pergunta. Desculpa, a gente fala muito, então eu vou tentar o máximo possível resumir também minhas falas. Rebeca, perfeita. Não tem como resumir quando você tem tudo para falar. Tudo bem, não se preocupe com isso. Fale o que seu coração mandar. E aqui no chat, Renata, a gente tem uma pergunta para você. Como a faculdade auxiliou você no seu trabalho? Legal. Bom, gente, acho que eu não comentei, né? Mas eu me formei em Relações Internacionais, faz 2 anos agora, eu acho. Me formei numa faculdade aqui do Sul, mas acho que é importante mencionar que eu tive uma oportunidade de fazer parte do meu curso fora. Fiquei 2 anos fora, uma faculdade pertinho de Nova York. Eu acho que isso eu consegui ter, assim, um acesso surreal, né? Porque foi o quê? Foi em 2015 isso. E em 2015, vocês sabem que foi um ano marco para as relações internacionais, né? Teve o Acordo de Paris no final do ano, teve a assinatura da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Então foi muito louco, assim, porque eu tive essa oportunidade, eu tinha acho que 18 anos por aí na época, de ser exposta a esses espaços, né? E ver lá os quadrinhos coloridos dos 17 objetivos e ver aquilo em todo lugar, e entender a importância daquilo. Então eu tive esse privilégio enorme disso, e eu acho que
o Empodera Clima, inclusive, veio muito disso, de eu perceber que eu, como brasileira, tive acesso a esses espaços e vendo até, assim, os meus colegas, mesmo com todos os seus privilégios aqui do Sul, o pessoal que se formou comigo, não entenderem o que é a Agenda 2030, não saberem nada sobre a importância disso, né, não só para as relações internacionais, mas também para o nosso dia a dia mesmo, como eu comentei agora há pouco. Então é isso, assim, eu acho que a gente tem tem uma falta, né, de entender esses espaços ainda e em vários lugares no Brasil com a universidade, e aí como eu tive esse grande privilégio de estar lá e poder entender isso, é o que eu tenho tentado trazer, né, mas eu noto, assim, não sei, pessoas mais novas me digam, mas eu noto que agora com as redes sociais, TikTok, tudo, a gente está tendo mais exposição a essas coisas, né, e entendendo a importância desses movimentos e tudo mais, que eu acho muito legal, assim, porque eu penso, eu na época do ensino médio não tinha noção, tipo a Greta, como a Rebeca comentou agora, e a própria Rebeca também, uma líder maravilhosa, de 17 aninhos, fazendo tanta coisa maravilhosa. Então, eu fico pensando isso, sabe? Eu acho que, sim, a faculdade é importante e abre muitas portas. Por exemplo, no meu caso, foi a RI, para entender um pouquinho de como funcionam as negociações climáticas, negociações da ONU, mas eu acho que o ativismo e entender também onde que a gente quer atuar como jovens profissionais depois, está muito também em ocupar esses espaços, sabe? Então, eu acho que todos vocês que estão aqui já deram esse primeiro passo, que não sei quem está na faculdade, está no colégio, qual é a situação, mas estando nesses espaços, mas também tendo um grupo de apoio, né? Tendo esse grupo, como o Engajamundo nesse caso, de pessoas jovens que têm essa vontade de estar engajada, que estão engajadas, e procurando as oportunidades através disso, né? Que eu sei que não é fácil, assim, a questão da COP é um exemplo clássico, né? Porque quase todas as COPs aconteceram na Europa, em outros lugares muito inacessíveis, quando a gente finalmente teve a COP 25, que teve a presidência do Chile, que estava, né, pertinho da gente, ela foi trocada para Madrid, né? Foi para Espanha. Então a gente tem essas barreiras que eu acho que é importante de sempre mencionar. Mas eu diria que realmente a faculdade foi mais para dar esse embasamento teórico do que são essas negociações, porque hoje em dia minha área, assim, de paixão é as políticas públicas, é essa questão de entender o que a gente pode fazer no ramo de política municipal, regional, estadual e nacional, para a gente poder fazer com que a nossa voz seja escutada nesses outros espaços. Então, com certeza, isso a faculdade ajudou, assim, mas eu diria que estar nesses espaços e procurar movimentos que vocês se identifiquem, seja em relação à identidade ou relação da região de vocês, é muito importante para poder casar um pouquinho o ativismo e o que vocês querem seguir. Nossa, é muito isso, né? A gente tem que usar as nossas ferramentas como a gente pode, e quando a gente tem o privilégio de ir, de fazer as coisas, a gente deve ir e sempre trazer para o nosso país para conseguir compartilhar com as pessoas que não têm esse privilégio. Então, maravilhosa, Renata. Rebeca, eu tenho duas perguntas para você. Uma é da Alice, que ela perguntou quando você entrou no Grow Up, e a pergunta da Camila, maravilhosa. Quais foram as barreiras que vocês encontraram? Eita, esqueci como é que lê, gente. Espera aí, vou voltar. Quais foram as barreiras que vocês têm encontrado em levar o movimento à frente? E, na verdade, são 3 perguntas, né? E qual a maior dificuldade de vocês? Então, quando você entrou, quais são as barreiras que vocês têm entrado e qual a maior dificuldade de vocês? Que massa! Bom, na verdade, eu não fundei o meu clube, que irônico, né? Mas eu não fundei, foi uma amiga minha que ela fundou. Ela chegou, olha, Rebeca, tem isso aqui, ó, dá para fazer muita coisa. Então, vamos aí. Mas em junho, mais ou menos, eu comecei a liderar o clube. Ela deu essa, olha, que de presente para você. E eu amei, né? Com certeza, eu vesti essa camisa, estou amando até hoje. Estou liderando super feliz. E foi mais ou menos em junho mesmo que, na verdade, a gente começou a fazer as coisas e a gente encarar essa questão de igualdade de gênero de projetos. A segunda pergunta são as barreiras, né? Bom, na verdade, eu acho que são 2 fatores que podem parecer muito óbvios, que são óbvios, mas que a gente precisa sempre retomar a fala, que realmente é a minha idade. Muitas vezes eu não sou levada a sério pela minha idade. Quando eu falo, por exemplo, eu sou feminista com muito orgulho, levanto minha mão, eu falo, meu Deus, você é uma criança, você não pode ser feminista. E assim, a gente vê que, na verdade, parece que tem uma faixa etária de você ser feminista, de você saber o que é a situação. E não, sabe? Eu acho que quando você
resiste em algum ponto, e você percebe que tem uma coisa errada, que, por exemplo, desde criança eu sempre fui muito teimosa, eu sempre estive em lugares onde eu queria falar, eu era ignorada, eu falava, tipo, de escanteio, eu resistia naquele lugar. E eu percebi que isso também é uma parte de resistência feminista, ser feminista, de querer realmente falar sobre a situação que estamos vivendo. Então, com certeza, ser uma menina com 17 anos é uma das maiores barreiras de não ser levada a sério, de não poder falar muito ou falar muito alto, e pior, até mesmo xingarem a minha mãe por não me dar educação suficiente porque eu estou fazendo isso. Então, assim, é quase um mar de ironia, né? É um mar de bloqueio e de todos os dias realmente levantar e falar, não, a minha idade não é um empecilho para nada. Sou capaz, sim, de fazer mudar. Eu sou a mudança, então eu vou lá. E eu falo eu, mas é uma coisa muito mais plural. São várias meninas que também encaram nesse processo. A gente está sempre juntas comentando sobre como é o meu clube, como é que tá sendo os projetos, como é que estão sendo as coisas. E assim, a gente, o EUS, né, a gente é um Brasil gigantesco, sabe? A gente busca essa igualdade juntas. Então, com certeza, eu acho que as duas barreiras realmente é a nossa idade e a gente ser menina. Maravilha, né? E acho que a maior dificuldade mesmo é ser escutada, eu acho, né? Também respondi, eu acho que eu fiz um mix de respostas aí. Mas eu acho que realmente é ser escutada, porque muitas vezes a gente é considerada como... Pode parecer irônico, mas sim, uma menina de 17 anos algumas vezes é considerada como louca, porque acha que alguns assuntos precisam ser debatidos com necessidade, com urgência. E aí a gente não é levado a sério, a gente é levada descartável, né? Porque a gente é criança, a gente não pode falar sobre nada. A gente só pode aceitar. Inclusive, eu acho que isso é um ponto muito massa. Quando a gente é adulto, a gente busca determinação. Mas quando essa determinação desde quando é criança é teimosia. Então, assim, é quase esse meio de determinação e teimosia, teimosia e determinação, que eu vivo nesse ambiente, né? Algumas vezes eu considero uma mulher muito, nossa, determinada, meu Deus, e outras vezes eu considero uma menina teimosa. Então, assim, até nesse meio, nesse ambiente, a gente é considerado como, enfim, algumas vezes um nada. Eu acho que eu respondi. Só que eles, assim, perdem muito de não ouvir vocês. Vocês já ocupam espaços muito grandes. Você falou com uma deputada, 17 PLs aí para elaborar. Então, é muita coisa que vocês já fazem, sabe? E a gente, que já está nessa transição para ser adulto, né, que está 20 e poucos, chegando ali, batendo nos 30, e pessoas mais velhas, e mais assim, mais falando da nossa faixa etária de 20 e poucos, a gente já teve a idade de vocês. Alguns de nós começaram no movimento muito cedo, outros começaram depois dos 20, então a gente tem que lembrar que o que a gente faz agora com os 20 e poucos, vocês já estão fazendo lá com 17, com 16 anos. E o quanto que a gente deve apoiar vocês, porque se a gente agora faz com 20 e poucos, imagina pessoas fazendo com 16 anos e vocês apoiando essas pessoas e fazendo cada vez mais novas, com 10 anos, 9 anos, já estando nesse movimento, aí sim a gente vai conseguir acreditar cada vez mais na mudança. Então, maravilhosa apenas. Eu tenho uma pergunta agora da Elissa. Elissa, outra maravilhosa que também do Engaja, para vocês duas, que ela queria saber como vocês veem a relação de igualdade de gênero e clima como mulheres ocupando espaço da ciência e tecnologia. Daí vocês se sintam livres. Qual das duas quer responder primeiro? Pode ir, Rebeca. Depois eu vou. Só se quiser que eu vá. Não, eu acho que eu vou falar, tipo, a minha fala é bem rápida. PS, eu sou de humanas, eu sou apaixonada por humanas. Então, essa área de ciência e tecnologia, para mim, é até um pouco difícil. Mas, na verdade, a gente vê de outras meninas que abordam sobre esse assunto que, querendo ou não, na história, a ciência, as mulheres na ciência sempre foram não consideradas como cientistas, né? Muito pelo contrário. E até mesmo a gente vê histórias como, por exemplo, a esposa de tal pessoa conseguiu encontrar, sei lá, vamos supor, eu me lembro de quando eu estudei, nossa, eu tô viajando bastante, mas eu me lembro de quando eu estudei biologia, e aí tava falando sobre DNA, foi uma mulher que descobriu a DNA. Foi uma mulher que conseguiu fazer isso. E 2 caras roubaram a ideia dela e conseguiram patentear antes. Então, assim, a gente vê que nesse ambiente
de clima, né, querendo ou não, também está muito ligado à ciência, de pesquisa, de abordar isso e mostrar, gente, realmente as coisas estão drásticas. Tem gente morrendo por isso, principalmente as mulheres, que a gente vê, como a própria Renata já tinha falado, e eu tenho certeza que ela é especialista nessa área, mas assim, a gente vê que com a ciência e a tecnologia a gente consegue mudar. E hoje em dia, nesse exato momento, eu estou no meu computador, estou conversando com vocês que estão de outros lugares. Eu estou de Sergipe, no Nordeste. Então, querendo ou não, esses ambientes, tanto da ciência quanto da tecnologia, sendo dominados por mulheres que precisam disso, com certeza dá um up e uma igualdade enorme de a gente falar, nossa, olha só, eu sou capaz disso. Eu tenho amigas que elas querem ser engenheiras, elas querem ser cientistas, e elas mesmas falam para a Rebeca, velho, você não tem noção quão é difícil você ser mulher na ciência. Se em humanas já é difícil, imagine em exatas, né? Aquela coisa um pouco considerado frio, neutro, não pode falar. Então, assim, realmente é uma situação um pouco delicada. E aí eu vou falar para Renata, que com certeza ela vai arrasar, e é isso. Opa! Não, é isso, assim, Rebeca falou tudo. Acho que só o que eu poderia acrescentar é que, assim, os estudos já mostram, né, que quando a gente tem mulheres na liderança, assim, e claro, a gente pode falar de liderança em congresso, na política no geral, mas na liderança também de cientista, de ter cientistas mulheres, de ter mulheres que estão liderando as novas tecnologias, o que a gente chama de tecnologias verdes também, né, faz diferença nos resultados. É muito isso, sabe? E tem uns dados muito legais, assim, tipo, no governo, quando a gente tem mais mulheres na política, a gente tem mais acordos que são amigáveis em relação a questões ambientais, sabe? Ou, tipo, passa mais acordos relacionados à ação climática. Quando a gente fala também de liderança, assim, liderança ou, no mínimo, né, o que a gente quer como feministas, o equilíbrio, né? Que a gente possa ter essa representatividade. A gente sabe que os resultados são melhores quando a gente fala de tecnologias verdes, e óbvio, né? Quando a gente fala de clima, a ciência tem tudo a ver com isso. Então, quando a gente fala daqueles relatórios que saem do IPCC, de como a gente está em relação a atingir a meta lá, de chegar ficar abaixo dos 2 graus da temperatura média global, a gente tem que sempre, eu acho, ter esse esforço de olhar, tipo, os nomezinhos que estão lá, ou ver quantas mulheres, e não só mulheres, quantas mulheres negras, mulheres latino-americanas fazem parte daquilo, porque isso tem uma relação direta com o resultado daquilo também, sabe? E eu acho que, sendo mais provocativa ainda, assim, se a gente pensar nos acordos antigos, no que aconteceu no passado e por que a gente teve essa inação até agora, porque a gente está em pleno 2021 com esses resultados não tão legais em várias áreas, né, quando a gente fala de ação ambiental, também pode ter muito a ver com isso, né, que é a falta de ter esse espaço para ouvir essas outras pessoas. Por isso que eu falei lá no início sobre aquilo, de estar na COP21, falar do Acordo de Paris, e não ver mulheres naquela mesa de negociação julgando se a questão de empoderamento da mulher e igualdade de gênero e entrar ali na parte principal do Acordo de Paris ou não, sabe? Então, eu sei que eu entrei um pouquinho mais na área de política, que é o que eu sei, também sou de humanas aqui, mas eu acho que é isso, sabe? A gente tendo mulheres na área de ciência e tecnologia, na área educacional, na área de política, a gente vai ter melhores resultados, sabe? Ponto. É isso, sabe? Então, espero que também tenha ajudado a responder um pouquinho. Perfeita. Elisa, pode falar. Fica à vontade. Obrigada, gente. Ai, amei. Como que eu faço aqui? Pronto. É que eu vi recente, eu sou dessa área, né? Eu venho da ciência, da engenharia, e é muito isso, assim, que vocês falaram. E recentemente saiu um relatório do BID, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, dizendo que aqui na América Latina, que até a Renata falou, né? Tecnologias verdes, e aí a gente tem ouvido falar da retomada verde, né? Que assim, depois dessa pandemia a gente não tem condições de voltar a ser como era antes, e que cenário que a gente está construindo, então precisamos de mais empregos na área de sustentabilidade e empregos verdes, e que 80% desses empregos verdes aqui na América Latina assim, vão para os homens. Então isso mexeu bastante assim comigo e me fez muito olhar assim para querer fazer algo
juntando tudo isso, assim, sabe? Então, acho que foi muito bom ouvir esses argumentos, assim, esses embasamentos e estou pensando, assim, se alguém quiser juntar ou se vocês conhecerem já iniciativas que juntem essa questão do desemprego do jovem e do feminismo e do clima, por favor, compartilhem, e que eu estou super querendo fazer algo assim com relação a isso. E também ia pedir se vocês puderem compartilhar o Instagram de vocês para a gente seguir e tal. Valeu! Com certeza, também, Elisa. Eu já quero o Instagram delas para seguir todo mundo. Seguir. Melissa, você estava na fila? Pode ir? Oi, gente, boa noite. Então, minha pergunta é para vocês duas. A Renata falou um pouco sobre a atuação na área rural e, tipo, eu queria perguntar tanto para a Renata quanto para a Rebeca, qual a dica que vocês dão para que essa atuação, por exemplo, eu não moro na área rural, moro em Fortaleza e aqui existe uma desigualdade muito grande, esses discursos e pautas, seja sobre clima ou sobre questões de gênero, não chega à periferia. E eu queria muito montar algo em cima disso, poder trabalhar nessa área. Então, assim, que dica vocês dão para que essa iniciativa ela possa ser feita? Porque eu tenho muitas ideias, muitas propostas, mas fica um pouco confuso para saber como atuar de fato nessas questões. Como vocês já têm experiência nesses projetos, assim, qual a opinião de vocês e que dica vocês dão para quem está começando, assim? Se você quiser começar a responder, Renata, também, já que a outra eu comecei. Posso sim. Não, primeiro eu queria dizer que é muito legal já ter essa iniciativa, porque é isso, assim, eu acho que tem muitos movimentos legais, como inclusive, por exemplo, o Engaje, várias ONGs que existem que estão atuando em várias pautas, mas eu acho que quando a gente vê essa necessidade de tipo, quero trabalhar nessa região, nessa área específica, e não tem nada nesse sentido, a gente tem que fazer mesmo, sabe? E foi isso que eu tentei fazer com o Empodera, que tipo, eu não vi essa discussão acontecendo e tentei trazer. Então, acho que está no caminho certo, com certeza. Eu acho que primeiros passos é realmente trocar, sabe? Tipo, acho que a gente pode conversar depois também e trocar com pessoas que já trabalham nesses assuntos para ver o que faz sentido para a região, porque é isso, assim, a gente tem aquelas questões, tipo, top-down, que, tipo, pega ali uma estrutura que existe em outro lugar. Em gênero e clima isso existe muito também, porque a grande maioria, assim, 90% desses grupos de gênero e clima estão na Europa e nos Estados Unidos. E, né, muito preocupante isso. Então, claro que não faria sentido a gente pegar uma estrutura dessas, pegar os documentos em francês, inglês e trazer para cá, né? Não é assim que a gente faz. Então, acho que a gente criar o movimento contrário disso, que é realmente buscar o que faz sentido para essa região, conversar com as pessoas também, e aí sim tomar uma ação, pode ser uma ideia legal. Mas é isso, a gente pode conversar depois e trocar bastante ideias sobre como viabilizar isso. Tipo, eu só queria adicionar o que a Renata falou, porque foi maravilhoso. E realmente, é uma questão assim, se você não vê num local que não tá tendo nada e que precisa, vai, faça isso, seja um agente de mudança, entendeu? A gente realmente precisa, para de jovem, de pessoas que estejam lá para fazer. E eu acho que abordar o que você já está falando e dizer, olha, eu quero fazer isso, eu vejo essa necessidade, cara, isso já é maravilhoso, já é um começo, entendeu? É realmente sentar, por exemplo, agora com pessoas, vamos supor, eu vou querer adicionar também, já temos a Renata e a Lisa, senta com elas duas, fala tipo, olha, eu queria muito trazer isso, e imagine você fazer um projeto que, querendo ou não, é para uma periferia. Exato, pode me chamar também junto. Quer dizer, uma de periferia de Recife e fazer um projeto nacional focando com várias áreas e várias coisas diferentes, entendeu? Realmente, é ser agente de mudança. E é isso, tipo, enfim. Ai, gente, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Perfeito, imagina, já sair daqui com um projetinho. Vamos ficar no aguardo, vamos ter update. Madá, Musa do Ceará, por favor, sua vez. Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? Na sua fala, Renata, me veio uma lembrança, você falou de mulheres na política, né? Que no Dia Internacional da Mulher, Marina Silva tinha publicado, não sei se vocês chegaram a ver, ela tinha feito um post com dados de uma pesquisa, em que nos 10 candidatos ela era a única mulher, né, para a próxima eleição, né? Dos 10, a única mulher, e mesmo assim é a que tem mais rejeição, incluindo
de Bolsonaro, incluindo do Lula, incluindo do Dória, assim, do Huck, de todos, tem maior rejeição. A única mulher candidata e ainda que tem mais rejeição é a que a gente vê que carrega, além de pauta de gênero, né, tem a pauta de clima, e isso me chama muita atenção. Aí eu me lembrei disso. Essa questão que me chamou mais atenção nossa, como é que pode ela que nunca foi, por exemplo, alguns já foram presidentes, né? Mas como é que ela tem mais rejeição do que o Bolsonaro? Alguém diria que nunca votaria nela. De primeira, assim, tem o maior dado. Isso me chama muita atenção. Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas era trazer esse dado para a gente comentar um pouco. Sim, posso comentar rapidinho? Uma coisa que eu penso muito nisso, sabe? Porque a gente pode falar assim, a gente tem que ter mais mulheres no poder e tudo mais, mas tem uma questão estrutural, né? Que quando a gente fala de Brasil e vários outros lugares, que é muito complexa, assim, e até por isso que eu comecei falando sobre a importância que a gente faz esse trabalho no Empodera, de trazer esse assunto de gênero e clima, da importância disso, para vários lugares, porque a gente não está ouvindo isso na mídia, né? Então a mídia influencia muitas pessoas também, e isso dificulta muitas coisas. E eu estava vendo alguns dados que era sobre, que a ONU mesmo faz, sobre a participação de mulheres nas delegações nacionais nessas COPs, né? Ou em vários eventos globais do clima, que é muito baixa ainda, né? E não tem liderança. Aí eu fiquei pensando, tá, é um problema que a gente vê nas COPs, mas não é um problema das COPs, né? Quem manda as delegações são os países, né? Então, se a gente não tem ministras mulheres do meio ambiente, se a gente não tem pessoas a nível técnico que também estão lá ocupando esses espaços, não tem como a gente aumentar essa porcentagem, essa estimativa a nível global também, né? Então, é um esforço que tem que acontecer a nível, né, como eu falei, local, nacional, para que a gente possa ver essa diferença. Então, a gente não pode esperar um acordo de Paris ou outros documentos globais que não pode esperar que eles tenham esse olhar se ele não acontece também internamente, né? Então, concordo contigo, é muito preocupante quando a gente tem uma candidata mulher que trata dessas pautas e a gente vê essa rejeição. Eu acho que é isso, é muito complexa a situação. Quero dicas também de como a gente pode mudar isso no Brasil, nas nossas realidades também, nas nossas cidades, porque é complicado. Mas não sei, Rebeca, o que tu acha sobre isso? Então, eu estava pensando muito uma questão que, além de não ter, por exemplo, ter poucas mulheres, mas pelo menos tem. Eu acho que o problema, na verdade, não é nem ela tá sendo única, e sim o por trás de quem que votou, quem que não está votando nela, sabe? É uma questão essa conversa entre os dois, né? Porque, querendo ou não, a gente vê numa sociedade em que a gente só é uma pessoa eleita quando se vota nela. E aí a gente vota em poucas mulheres, ou melhor, né? Eu acho que é abrir um parêntese bem grande. Mulheres em que realmente defendem questões de mulheres, ou de raça, ou de clima, ou os três também, né? Porque a gente é muito plural, então a gente pode falar sobre as três coisas que somos capazes também, né? Então eu acho que é muito sobre isso. Na questão de política, a gente não tem uma educação política muito boa, a gente tem medo da política, a gente quer distância da política, que realmente, quando a gente vê pela política brasileira, e algumas vezes até mesmo numa política, numa geopolítica fora do país, geopolítica já é estudada fora do país, desculpa, mas enfim, da geopolítica, é uma questão de, assim, não tem, né? Não tem mais essa conversa, não tem falando, tipo, mulheres que defendem mulheres e tudo mais, sabe? É algo tão velado e é como, eu acho que, tipo, eu já tava falando muito com minhas amigas em relação a isso, né? Algumas vezes a gente precisa literalmente quebrar essa parede, essa coisa, votando em mulheres, né? Então, eu acho que isso é uma da melhor dica possível. Inclusive, a ação, por exemplo, do Seu Voto Importa, que foi do Grow Up, falava exatamente sobre isso. Quem é que pode mudar, querendo ou não, são as pessoas que votam. Então, tendo um maior número de porcentagem de voto em branco e tendo pessoas jovens que poderiam votar, que poderiam mudar, não votando por medo, porque não quer mesmo, porque a gente não tem uma boa educação política, é uma falha, sim, da sociedade, e eu acho que é uma falha também extremamente patriarcal, né? É uma falha que a gente vê que realmente mulher não pode falar, mulher não sabe falar de política, então chega a ser irônico. Enfim, finalizei a fala. Nossa, com certeza, eu concordo demais com as duas. E
sempre tem um discurso muito forte, não vou votar na Marina porque ela não vai ganhar. Mas se você não votar nela, ela nunca vai ganhar mesmo, sabe? Então, esse é um movimento, realmente votar em mulheres pelas que elas têm um chance de ganhar. E tentar mudar já mandar um mindset aqui, total São Paulo. Trocar essas ideias que a gente tem na cabeça. Paulo, seu lindo, tua vez. Oi, boa noite, gente. Primeiro eu quero agradecer para a Rebeca e para a Renata por ter aceitado o convite do GT Clima para estar falando aqui. Eu estou aqui só escutando, bem de boas. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Renata. Eu já acompanho, né, o trabalho do Empodera Clima há um tempinho já. E aí eu quero saber, né, quais são as ferramentas que o Empodera usa, né, para trazer essa conscientização sobre os impactos, né, das mudanças climáticas e também uma forma de atuação e participação de vocês, né, em conferências da ONU, para além da COP, né, que é a de clima. Eu vi que você falou na CSW, eu assisti a sua fala, achei muito legal mesmo, e aí eu queria saber de ti essas coisas. Perfeito, obrigada por essa pergunta. Eu diria o que a gente tem feito, né? Como eu comentei, a gente tem essa plataforma educacional que está disponível em 4 idiomas, e o que a gente fez é tentar tornar esse conteúdo assim super baseado no Engaja, o Sexify, né? A gente fazer um negócio bem assim, vibe divertida mesmo. Então a gente tem 3 categorias de conteúdo que a gente compila. Uma é documentos mesmo, porque tem muita gente que está fazendo TCC, está fazendo pesquisa e quer acesso a PDFs assim, sei lá, da ONU, ou PDFs alguns um pouco mais formais, ou alguns mais difíceis de achar. Então a gente compila isso está na plataforma. O outro tipo de conteúdo são vídeos e o outro são podcasts. Então toda a ideia é que as pessoas possam acessar de uma maneira fácil, sabe? Isso até veio de uma amiga minha que veio me falar: Renata, eu queria muito contar para minha avó dessa questão de gênero e clima, assim, contar para minha família, explicar como eu faço isso, assim, vou mandar o Acordo de Paris, mandar o Plano de Ação de Gênero da ONU. Não, né, gente? Não está nem, inclusive, traduzido para português, que é uma coisa que eu tenho conversado com o pessoal do movimento que lida com isso no Brasil, né, para a gente dar um jeito nisso. Mas, enfim, então, podcast é uma maneira muito legal de fazer isso, né? Ou vídeos educativos e bem informacionais, então a gente tenta trazer isso. E aí, de um ano para cá, a gente também começou a produzir muito conteúdo, então a gente tem artigos assim de blog mesmo, fáceis de ler, sobre várias questões dentro de gênero e clima, né? Porque acho que a um primeiro olhar parece super nichado já, mas não, né? Tem muitas questões dentro disso. Então a gente pode falar de mulheres e a questão da água, a questão de agricultura, a questão das florestas, a questão do veganismo. Então tem muitas pautas dentro da questão ambiental que dá para a gente explorar, então a gente tenta trazer isso. E através das redes sociais também, então fazendo live, produzindo conteúdos assim bem coloridos, bem fáceis de ver e de acessar, a gente começa a chegar também em algumas outras pessoas que não tinham esse acesso, né? Então eu diria que a nossa forma de atuação nesse sentido é muito para tentar captivar assim jovens ou outras pessoas que não tinham acesso a esse conteúdo, então é um pouco disso. E aí, sobre a atuação na ONU e outros organismos internacionais, bom, a COP, né, é um espaço óbvio de atuação que a gente teve um privilégio muito grande, porque, como eu falei, a gente faz parte dessa organização que é a Care About Climate, eles já tinham credenciais e acesso a esses espaços. Eu acho que esse é um ponto muito legal, assim, que trazendo toda a galera, assim, a gente tem o pessoal do Chile, da Argentina no nosso time, e vendo a diferença que faz estar num espaço, assim, dos Estados Unidos, a gente vê, sabe, o privilégio grande que tem, assim, de conseguir financiamento em dólar, de ter o pessoal que fala inglês, de já ter esse acesso a conferências da ONU. É muito louco, assim, de pensar, mas é legal também que a gente consegue ter os dois lados, sabe? E pensar como a gente pode trazer isso um pouquinho para a nossa realidade, para a América Latina e tudo mais. Mas, além disso, eu diria que uma parte muito legal de trabalhar com gênero e clima é ir também para a agenda do feminismo, assim, que existe na ONU e em outras organizações. Então, eu não sei se todo mundo conhece, eu comentei um pouquinho, mas tem esse movimento que é a Geração Igualdade, que existe desde o ano passado.
Lá em 1995 foi assinado um acordo, que é a Plataforma de Ação de Pequim, que era assim, o primeiro grande documento global, bem vibes Acordo de Paris, sobre gênero. E aí se passaram, né, 25 anos, isso completou 25 anos em 2020, e a ONU viu que muito pouco foi feito e muitos jovens não sabiam muito o que estava acontecendo. Eu mesmo nem conhecia, mesmo formada em RI, não conhecia essa plataforma de Pequim. E aí eles construíram esse movimento Geração Igualdade para começar a tratar esses assuntos com as novas gerações, né, com a juventude. E aí eu comecei a me engajar muito nisso pessoalmente, assim, eu trouxe o pessoal do Empodera, e aí tem muitas pessoas que estão nesses assuntos agora, mas basicamente, depois eu posso mandar link para vocês, eles trabalham em 6 áreas diferentes, assim, então várias questões na área de igualdade de gênero, por exemplo, questões de violência contra a mulher, violência doméstica é um deles, tem a questão de ciência e tecnologia, então bem legal assim para vocês darem uma olhada, verem qual área que interessa mais vocês, mas claro, a gente está envolvido na área de ação feminista para a justiça climática, e aí tem vários movimentos dentro disso, assim. Esse momento que eu tive de falar na CSW, que foi muito surreal, né, foi online, né, não foi lá na ONU em Nova York, mas foi muito chique. Foi basicamente um resultado de um trabalho que eu já faço há um ano, como o que eles chamam de ativista nacional de gênero. Assim. Então, eles têm 300 pessoas que eles escolheram ao redor do mundo para se engajar nessas áreas. Assim, no Brasil, nós somos 5, se não me engano, ainda não conheço todas, então, assim, tá muito no início mesmo, mas é muito legal, assim, tem uma mulher indígena, tem uma mulher trans, tipo, são vários movimentos que estão mesclados, assim, dentro dessa representação do Brasil mesmo, e a gente fala sobre esses assuntos e conhece um pouco dessas oportunidades que a gente tem de se engajar no que a ONU Mulheres tem feito, sabe? E trazer também essa pauta ambiental para esse lado. Então, isso é muito legal, assim, a gente vê que existe muita pouca fala sobre gênero ainda no movimento climático global e muita pouca fala sobre meio ambiente na área de gênero, sabe? Então, eu acho muito legal poder ter esse papel de puxar essa agenda de todos os lados, né? E como eu comentei, a área educacional também é outra delas, que está muito no início ainda, mas existe muito essa questão de educação de meninas, né? E aí também trazer a questão de clima para a educação de meninas, eu acho que é muito, muito, muito relevante. Então, a gente está começando a explorar um pouquinho, ver como a gente pode trabalhar com escolas do Brasil sobre isso. Inclusive, quem tiver interesse ou tiver mais envolvido nisso, acho que é legal a gente trocar também, porque, né, como eu falei, já estou fora de todas as escolas possíveis, talvez um mestrado no futuro, mas então, enfim, não estou tão a par do que tem sido discutido nas escolas em termos de meio ambiente. Eu sei que do meu lado, nada. Não aprendi sobre isso na escola, né? Mesmo no meu privilégio, numa escola privada no Sul, não tive isso, então é bem interessante pensar como a gente pode juntar essas intersecções, né? Essas interseccionalidades para mudar o futuro, né? Para a gente ter realmente um resultado diferente, como quando a gente fala dessas questões de política, né? De voto consciente, e eu acho que isso vem muito da educação e a gente está nesses movimentos. Mas é isso, estou falando muito também, gente, desculpa. Eu posso dar um adendo rapidinho? Renata, na verdade o Grow Up ele é perfeito para isso, porque a maioria dos nossos clubes são vinculados em escolas. Então, assim, querendo ou não, você consegue, por exemplo, se você conversa com a gente, com meninas, diretamente que estão estudando e que tem clubes nas escolas. Então, acho que super casa. Vamos lá, ter contato. Amei os contatinhos sendo feitos aqui. Vamos criar de gente, vou adorar acompanhar tudo. E agora a gente tem a pergunta do Chai, que ele gostaria de saber de vocês duas como eles, homens, podem atuar e agir para contribuir nessa pauta de gênero e clima. Não sei se quer começar, Rebeca. Pode ser. Eu acho que, na verdade, eu acredito muito no lugar de escutar, de ouvir, de entender o assunto, em qualquer âmbito, tanto no feminismo, quanto na política, quanto no ambiental, quanto em qualquer lugar, sabe? É você realmente sentar e escutar. E você aprender com isso, você usufruir isso, sabe? E perguntar, não ter medo de perguntar, porque a gente tem muito medo dessa questão de mas se eu perguntar pode ser besteira. Mas assim, se você perguntar, você pode salvar uma vida por conta disso. Pode parecer uma besteira, mas realmente você pode salvar uma vida, sabe? Se você falar em questão de, tipo, o que é uma saia, o que é não sei o que lá, todo aquele processo de que nós mulheres, né, vivemos na sociedade.
E o feminismo, na verdade, busca muito a equidade, né? A igualdade. Então, querendo ou não, não é somente você escutar, é você escutar e apoiar essas mulheres que querem entrar na política. Hoje, eu vejo que a gente sente que a gente precisa ter uma necessidade de invadir esses lugares primeiro, e para invadir esses lugares primeiro, você acha que poderia, por exemplo, diminuir, tirar a sua cadeira e colocar uma mulher para sentar nesse lugar e fazer essa troca, entendeu? Porque no futuro, tenho certeza que vai existir essa troca, que no momento vai ter duas cadeiras, não só mais uma, que uma ou outra, de dois poderes, e sim uma união, né? Um único poder. Eu acho que é muito essa questão, sabe? De sentar, escutar, aprender a situação e estar juntos nessa. Eu acredito nisso. É isso, tá perfeita essa fala, só para complementar, então, que eu diria também é usar os espaços estrategicamente, sabe? Então, acho que todo mundo tem que fazer isso, né? Como a Rebeca falou, assim, em várias áreas, é questão de escutar e realmente quando estiverem, sei lá, em reuniões ou oportunidades que isso pode ser levantado, isso tem que ser levantado, sabe? Porque eu vejo que, às vezes, eu participo de muitos espaços que são bem masculinos, né? Porque a política ainda é muito masculina, então eu sempre tento trazer essas pautas ou outras pautas que não são minhas, mas pautas que são importantes estar naqueles espaços, porque se a gente não trazer, quem vai, né? Então, eu acho que é legal a gente sempre ter isso na nossa mente, assim, e, nossa, sério, a gente pode ver que tá andando muito o movimento, mas falta muito, sabe? E eu tava vendo, esses dias eu ia participar de um evento que era uma conferência, sei lá, de empresas, governos e sociedade civil. Tipo, era alguma conferência para juntar vários grupos da ONU Meio Ambiente, do PNUMA. E aí eu tinha sido convidada para falar na abertura e tal, e no fim não teve tempo, eles me cortaram. Daí eu fiquei, tá, tudo bem. Eu fiquei assistindo a abertura, só homens do norte, sabe, da Europa. E aí eu fiquei ouvindo a fala deles. Ninguém falou sobre gênero, era um fórum sobre meio ambiente, né? E ninguém falou sobre questões sociais, questões interseccionais. Então eu fiquei pensando, a importância de sim ter essas pessoas lá, mas quando a gente encontra esses embates de tipo, jovem, você foi cortado porque não teve tempo, ou tipo, dessas situações ali, que a gente tem essa consciência de usar o nosso papel e o nosso poder que a gente tem naquele momento para trazer essas questões, sabe? Porque esse foi um exemplo que não foi trazido, e aí ninguém falou sobre isso, e é por isso que a gente está onde a gente está, sabe? Então, eu acho que é ter esse papel também e usar esses espaços de forma estratégica. Foi de forma aleatória que eles cortaram você, né, Renata? Falaram assim, deixa eu escolher alguém aqui. Ups, vai ser a Renata. Gente, assim, incrível. Eu tenho uma... Alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu tenho... Se ninguém tiver, eu tenho mais uma pergunta para a Rebeca. Eu gostaria de saber dela, quando vocês na Grow Up, quando vocês sentiram essa importância também de conectar gênero com as questões ambientais? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Bom, basicamente, trabalhou de uma forma indireta, busca a questão, por exemplo, de raça, e é muito massa, porque, na verdade, essa questão ambiental, a gente está, aos poucos, falando mais, só que aos poucos, tipo assim, uma menina chegar e falar, gente, eu tenho um projeto muito massa de plantar árvore. E, assim, é massa, porque ela conseguiu fazer isso, sabe? E, aos poucos, o nosso grupo, ele tá crescendo e tá ficando com mais cara do Brasil, e está aumentando mais essa relação, essa questão, e a gente quer isso, na verdade. A gente quer abordar essa questão de uma questões ambientais, de clima, porque a gente precisa e a gente quer que o Grow Up seja a cara do Brasil. E a cara do Brasil não é só uma questão de mulheres, e sim também de clima, e sim também de racial, e sim também de vários outros pontos, de política, de tecnologia, de ciência. Então, querendo ou não, no sentido totalmente positivo, a gente quer abordar esses assuntos agora, sabe? Porque quando a gente percebe essas questões de mudança de clima, foi até massa, porque quando no grupo a gente chegou, tipo assim, nossa, gente, tá muito calor, né? Por que tá muito calor? O que tá acontecendo? E as meninas começaram a adicionar, tipo, olha, talvez seja por conta do desmatamento, olha, talvez seja por conta do agrotóxico, olha, talvez seja por conta... Agrotóxico não, agropecuária. E assim, a gente soma forças nessa área, sabe? A gente vê que existem projetos de meninas que já estão acontecendo
do Grow Up e que a gente quer aumentar, a gente quer querer somar mesmo, entendeu? Então, por isso que a gente vê a necessidade de estar aqui. Até mesmo vou, de novo, agradecer por estar presente nessa área. É muito importante, é urgente a gente falar sobre a questão de climas, porque, querendo ou não, eu estudei no colégio sobre isso, mas meus pais não estudaram. Então, imagine como deve ser difícil eu falar com meus pais. Então, o básico do básico é aquele, tipo, jogue lixo no lixo, entendeu? Então, imagine como eu explicar para meus pais em relação a que a gente precisa, por exemplo, reciclar, porque não é somente lixo no lixo, é lixo no lugar correto. Então, assim, há uma questão de gêneros, não, de gerações que também impactam nessa mudança. Então, quanto mais jovens do Grow Up Brasil que estão querendo somar de diferentes regiões com essa pluralidade que nós temos, é fantástico. Eu acho que é por isso que a gente busca hoje em dia querer aprender e querer pensar em quais projetos nós podemos mudar e nós podemos adicionar e somar. Inclusive, na verdade, eu vou abrir um parêntese, isso é um convite, né? Para vocês também quererem somar com a gente, chamar o Grow Up Brasil, chamar a nossa rede para querer somar em ações, porque o que a gente realmente quer é isso, entendeu? A gente quer quanto mais ações e pautas importantes que nós entendemos que sejam importantes, e, obviamente, gente, eu vivo na Terra, eu preciso disso, eu preciso proteger isso para estar bem comigo, é bem melhor, entendeu? Então, por isso que o Grow Up, ele busca. A gente quer uma cara do Brasil, essa pluralidade toda de meninas de diferentes idades, de diferentes até classes sociais, de mais pobre a mais rico, mas, enfim, a gente está nesse meio, entendeu? Então, é muito sobre isso, sobre aprender, enfim. Ai, perfeito apenas. E é muito isso, né? Porque a gente não consegue falar das pautas ambientais sem falar de gênero, a gente não consegue falar de gênero sem as pautas ambientais, a gente não consegue falar das pautas raciais sem as pautas de gênero, e a gente tem que colocar na nossa cabecinha que tudo isso está conectado e que é um grande ciclo, as coisas só vão para frente, não é só o meio ambiente vai para frente sozinho, o meio ambiente carrega tudo junto. Então, quando a gente leva para frente as pautas de gênero, a gente está levando para frente também as pautas do meio ambiente. A gente tem que ter essa ciência de que tudo está conectado, sabe? E a interseccionalidade dessas pautas que faz essas pautas ainda mais importantes. Então, meninas, para a gente não passar tanto do nosso tempo assim, já vamos então encaminhando para o final, já para as últimas palavras de vocês. Assim, primeiramente eu quero agradecer do fundo do coração, que eu acho que saí com QI elevadíssimo hoje. Estou inteligentíssima na pauta de gênero, porque não é engraçado, né? Que a gente fala assim, eu sou mulher, porém não estou tão envolvida a fundo da pauta de gênero, mas hoje eu aprendi demais, vou estar cada dia mais pesquisando sobre isso, porque eu entendo a extremidade importância que é conectar todas essas pautas e conhecer pessoas como vocês que fazem projetos cada vez mais importantes e que falam para gerações mais novas, que eu assim, estou encaminhando mais, estou mais perto dos 30 que dos 13. Então, ter essa interseccionalidade intergeracional, sabe? A gente falando todo mundo numa mesma língua, a gente se entendendo e podendo um ajudar o outro, é massa. Então, assim, pelo Engajamundo, eu quero muito, muito agradecer a presença de vocês duas aqui e também peço para que passem redes sociais, para a gente seguir os projetos de vocês, para a gente continuar acompanhando as coisas maravilhosas que vocês fazem. Maravilhosa. Eu queria só fazer um comentário que eu vi que estava rolando no chat uma conversa. Eu não sabia que vocês têm uma delegação, né, que vai para o Fórum Geração Igualdade, que eu achei muito incrível, primeiro, saber sobre isso. Mas só comentar que, realmente, assim, eu acho que, apesar de a gente ter agora esses novos movimentos, a campanha Geração Igualdade e mais espaços para a juventude se envolver, sim, ainda falta muito e é uma briga constante que a gente tem também, até como o Brasil, porque quando a gente participa dos eventos da América Latina, é só em espanhol ou inglês, sabe? E, tipo assim, eu tenho o grande privilégio de sei falar inglês, mas eu não sei falar espanhol direito, sabe? Então, às vezes, é só espanhol e eu fico, meu Deus, o que está acontecendo? Não tem a tradução, a interpretação para o português, que exclui muito, né, o Brasil, mesmo sendo o maior país da América Latina. Então, só para vocês saberem que é uma conversa que existe, assim, e também
Como eu falei, a gente está começando agora só como as brasileiras nesse movimento, esse movimento específico, né, das ativistas que engajam mensalmente com a ONU Mulheres lá dos Estados Unidos, a pensar como a gente pode democratizar isso, né? Eu acho que falta muito ainda, e eu acho que esse discurso na CSAB, por exemplo, foi muito legal nesse sentido, porque, pelo que eles me contaram, foi a primeira vez que uma brasileira falou, então, o que é legal, mas preocupante, né, gente? Porque acontece há 65 anos essa conferência. Então, eu acho que agora a gente tem uma abertura maior, então, assim, vou deixar meus contatos, mandem mensagem, vamos trocar, porque eu quero realmente trazer as experiências de vocês e trazer vocês para as conversas mesmo, e porque eu sei que, por um lado, a questão virtual democratizou um pouco da gente poder estar nesses espaços que a gente não poderia estar, mas ao mesmo tempo nem tanto, né? Porque tem a questão de internet, tem a questão de não estar disponível em todos os idiomas e tem a questão da gente, como sociedade civil, não poder talvez afetar tanto ou intervir tanto quanto a gente poderia se a gente estivesse ao vivo, né? Falando com as pessoas e tal, porque a gente fica mais lá como ouvinte. Então, só para dizer que concordo super com vocês com isso, em relação a isso, mas estou aqui para a gente trocar e conversar. Eu amei demais, é sempre muito bom estar conectada com o pessoal do Engaja, porque, como eu falei, o início do meu ativismo total, assim, foi com o Engaja. Então, fico muito feliz e estou super aberta para a gente se conectar depois daqui e continuar essa conversa em outros momentos. Na verdade, eu queria também super agradecer pela oportunidade, por esse convite. Gente, foi fantástico, foi maravilhoso. É muito massa porque eu vejo que vocês estão colocando nós meninas, por exemplo, nessa área, a gente falar sobre esse assunto tão importante, que é a questão ambiental, e tão importante quanto também a questão de gênero, de andar em mãos dadas. Isso é fantástico. Eu tenho certeza que o Grow Up Brasil, ele está aqui, eu falo como rede, para somar mesmo forças, podem contar conosco. A gente tem o nosso Instagram, lá no nosso Instagram tem a bio, e na bio a gente tem o nosso celular, número de celular, e eu também estou mandando o Instagram do Grow Up Malfatti, que é o que eu lidero, tá aqui para vocês, eu vou ter no chat. E assim, eu espero que realmente a gente some forças, a gente precisa falar mais sobre questões ambientais. Eu particularmente estou extremamente interessada em relação a isso. Inclusive, PS, eu entrei há pouco tempo em um mini projeto, vamos dizer assim, em um clube que aborda sobre essa questão de sustentabilidade. Então, aos poucos, eu também estou querendo mais me engajar em relação a isso. Então, e eu tenho certeza que eu não sou sozinha nessa, sabe? Tem muitas meninas que estão querendo mudar e que estão querendo somar com vocês. Então, pode falar com a gente, pode ficar conosco, é maravilhoso. Muito obrigada de novo pela oportunidade, foi impecável para mim. Nossa, meninas, vocês são, assim, absolutamente tudo. Já ganhou uma fã, vocês duas. Sim, realmente, tu admiro demais o trabalho de vocês, na moral. Porque, primeiro que ser mulher já é complicado. E ser mulher com atitude, com opinião, de chegar lá e falar assim, isso que tá errado, meu amor. Não é bem assim, não. Vamos fazer desse jeito aqui, porque eu estudei para isso e tô aqui para falar o que é certo. Então, assim, cada vez mais admirada, eu fico muito feliz de admirar mulheres potentes como vocês e que estão na faixa, assim, 9, 17 anos, 24 anos. Vocês, assim, têm tanto pela frente ainda, então, rainhas maravilhosas. Para quem vai assistir essa gravação, para quem assistiu, na verdade, até aqui, espero que vocês tenham curtido quanto a gente curtiu aqui, porque foi incrível escutar essas meninas maravilhosas. E muito obrigada por terem assistido. Agora eu vou parar a gravação. E, meninas, muito, 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 muito obrigada mesmo por estarem presentes aqui e terem essas falas tão poderosas que enriqueceram o nosso dia. Obrigada e tchauzinho para quem vai assistir a gravação.